Agora a gente começa com uma série de dicas sobre alimentação, mas eu também quero te falar que hoje tem dicas com a doutora Luciana Catini, que é dermatologista maravilhosa, falando sobre o cuidado com os pés, tá? Ou seja, dos pés à cabeça a gente pensa em tudo, pensando sempre em você. Mas sobre alimentação, dando sequência ao assunto de ontem, porque ontem a gente conversou bem sério e foi um papo muito interessante sobre alimentação, obesidade, exercício físico e a parte cardiovascular. A gente hoje aprende a fazer uma reeducação alimentar com aquilo que é fácil, com aquilo que todo mundo tem acesso, que talvez você tenha na mente assim, é o mais barato, né? Em muitos casos é o mais barato mesmo. Então, é a reeducação alimentar sem complicação. E eu tenho aqui uma nutricionista maravilhosa que vai nos ajudar e vai nos orientar. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito contente com a proposta. Olha aqui, a Isabela Micheletti trouxe pra gente as comidinhas que todo brasileiro conhece e que faz parte dessa reeducação alimentar, não é isso? Isso mesmo. Então, obrigada, Cláudia, Eu que agradeço você estar aqui com a gente, viu? Hoje eu trouxe para vocês que agora, 2020, todo mundo busca, né, trazer a alimentação saudável, novas metas para 2020, mas também que não quer gastar, como você disse, né, uma alimentação mais acessível com o que a gente já tem em casa. Então, eu trouxe um cardápio baseado em alimentos que vocês vão ter facilmente para encaixar no seu dia a dia, tá? Então, eu calculei mais ou menos tudo ontem para trazer um valor mais próximo aqui para a gente ver. Então, dá para ter uma alimentação saudável com um valor mais acessível. E tudo isso aqui, eu vou falar no final o valor que ficou aqui para vocês. Então, no café da manhã, para a gente conseguir começar a nossa alimentação saudável, a gente tem que entender que todos os grupos alimentares têm que estar presentes no nosso dia a dia. Então, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais que estão presentes nas frutas e legumes. Então, os carboidratos, a gente tem que ter em mente que eles são importantes para o nosso organismo por ser fonte de energia, principal energia do nosso corpo. As proteínas, que vão estruturar o nosso organismo também. E as vitaminas e fibras e minerais, que vão dar todo esse suporte para as outras reações que vão ocorrer no nosso organismo. Então, a gente sempre tem que ter essa combinação: carboidrato, proteína, vitaminas e minerais. Minerais e fibras, gorduras, né? Também. E as gorduras. As gorduras também. A gente não pode esquecer que a gente tem as gorduras boas, né? Como eu vou mostrar aqui algumas opções para a gente encaixar no nosso dia a dia. Perfeito. Então, todos os grupos alimentares têm que estar presentes na nossa alimentação. Joia. Agora, eu sou perguntadeira, a turma que me acompanha já sabe, né? Essas dietas que estão na moda, que falam assim, tô comendo só proteína e gordura, ou tirei totalmente carboidrato, elas de alguma forma podem prejudicar a nossa saúde? Pode prejudicar se você não tem um acompanhamento. Então, lembrando que aqui é um cardápio geral que a gente vai falar hoje e cada indivíduo é um indivíduo. Então, procure seu nutricionista, seu médico para estar sempre em dia e entender qual que é a sua necessidade naquele momento. Como você falou de atividade física, para encaixar junto com a sua prática de atividade física também. Perfeito, porque tem que fazer. E a turma aí, prestando atenção, porque depois eu vou liberar para vocês fazerem perguntas também, tá? Sobre alimentação aqui. Então, vamos começar. Vamos. Café da manhã. Então, eu trouxe aqui uma opção de uma fruta, como a banana, um ovo, para trazer uma proteína também, e o carboidrato, que além da banana também tem carboidrato, vitaminas e minerais, mas a gente pode incluir também um pão. Eu fiz um comparativo para a gente entender. O pão de forma normal, ele é mais barato ou não que o integral? E não, na verdade, a diferença é mínima se você encontrar, então dá para você incluir. Por quê? O pão integral, ele é rico em fibras e também vai trazer esses outros benefícios para o nosso organismo, tá? E aqui você pode variar, então você pode trocar a fruta, não precisa ser a banana. A gente fala muito da economia em frutas e legumes da época. Então incluir, né, a laranja é uma fruta da nossa estação que você consegue encontrar muito mais em conta aí no dia a dia, tá? E o nosso famoso café com leite, né, que dá para você incluir também. E lembrando que sem açúcar, porque o açúcar também pode trazer alguns malefícios se consumido em excesso. Tá. Aí aqui nesse café da manhã eu já tenho a combinação de carboidrato, proteína, fibra, vitamina, mineral? Sim, toda. Aqui, por exemplo, no ovo e no queijo eu tenho a proteína e a gordura. Tá. Também. Aqui a gente tem carboidratos e também vitaminas e minerais.
Perfeito. Agora, se eu comer isso tudo aqui, eu pelo menos, eu acho que eu não vou dar conta, é muita coisa, né? E se eu comer isso tudo, eu penso que eu vou acabar engordando, não? Não, porque a gente vai fazer, como eu falei, individualizado, né? Então, para o seu objetivo, talvez isso não encaixe. Mas aqui eu coloquei na dieta numa alimentação saudável para o indivíduo normal. Então, dá para consumir sim, sem problemas e sem medo de... Antigamente a gente pensava muito em calorias, então as pessoas falavam assim, eu faço uma dieta de 1.200 calorias, eu faço uma dieta de 2.000 calorias. Aqui, você tem mais ou menos um cálculo do quanto e para que tipo de indivíduo seria o ideal? O cálculo que eu me baseei, como eu falei, para um indivíduo normal, para uma dieta até 2.000 calorias. Até 2.000 calorias, tá. Então é para quem não está querendo perder peso e para quem também não quer engordar. Isso. Então, para ficar bem o dia inteiro, tá tudo certinho aqui. Certinho. Então, vamos lá, podemos comer bem. Você pode fazer substituições, né? Como eu mencionei, substituir o pão de forma por pão de forma integral, né? Acrescentar mais fibras no seu dia a dia, evitar o consumo de açúcar. Perfeito. Né? Banana, quando a gente olha banana, muitas vezes a gente pensa que engorda. Vocês também pensam assim, banana engorda? Não é? A gente acha que banana engorda. Banana engorda? Não existe um alimento que engorda. Existe a composição inteira, né? Então a gente tem que pensar não no alimento, e sim no que você vai consumir. Se eu consumir uma banana e consumir brigadeiro junto e outros alimentos que vão agregar mais calorias, sim, mas o alimento em si sozinho ele não vai te engordar nem te emagrecer. Perfeito, ainda mais porque é um alimento de verdade tão gostoso, né? Eu amo banana. Então vamos continuar aqui. Aqui a gente tem um lanche. Um lanche da manhã com a laranja, como eu mencionei, para a gente trazer o cenário das frutas da estação, né? Então uma laranja na hora do lanche. Muitas pessoas acham, tenho que consumir de 3 em 3 horas. Não há necessidade disso, depende do indivíduo novamente. Então eu coloquei um lanche para quem, caso queira encaixar entre o café da manhã e o almoço. Para quem tá com fome. Isso. Se não tiver fome, não precisa comer nada. Tá bom. Vocês têm hábito de comer nos intervalos entre almoço e jantar? Quem come? Levanta a mão para eu ver. Alguém? A maioria come uma coisinha entre almoço e jantar. Eu também sinto sempre uma fominha entre almoço e jantar, então uma fruta cai bem. Uma fruta cai bem. Perfeito. Agora vamos para o almoço, né? Esse prato tá parecido com o meu almoço de hoje. Eu comi exatamente isso, só que eu tirei isso. Porque você está com o seu objetivo. Depois dessas férias, menina, sim. a gente precisa dar uma enxugadinha, né? Aí eu tirei o arroz e feijão. E muita gente, eu penso que faz isso. Fala assim, tô de dieta, vou comer só uma saladinha e um grelhado. Isso é errado? Não, não é errado. Depende, como eu já mencionei, que depende do seu objetivo e também dos outros alimentos que você vai consumir ao longo do dia. Se você tem esse objetivo agora em atingir, pode seguir, porque se você está consumindo o carboidrato em outras refeições também. Tá bom, mas vamos falar desse prato então. Aqui o que a gente tem? Eu trouxe então, sempre lembrar do prato saudável, metade salada. Então, alface, que o alface também é uma hortaliça da estação, o tomate também da estação, tá? Então, trouxe pensando nesse sentido. E usar os legumes cozidos. Então, aqui eu trouxe a abobrinha, a cenoura, para diversificar mesmo, porque muita dificuldade das pessoas também eu vou ter que consumir todos os dias isso. E não, tem as substituições. Você pode incluir, em vez do alface, rúcula, agrião, acelga, buscar outras hortaliças, né? Da mesma forma que a proteína também. Eu trouxe um salmão grelhado, mas a gente pode usar o frango grelhado, pode usar uma carne bovina magra, como patinho, coxão mole. E também, para as pessoas que não comem a carne, incluir os ovos. Uma opção também aí para você consumir no seu almoço. Em relação à substituição, quantos ovos equivaleria a um bife ou a um pedaço de salmão como esse? Em torno de 2 ovos. 2 ovos. Isso. Comer mais que 2 ovos por dia é prejudicial à saúde? Não, existe muitos mitos aí em torno do ovo, né? Mas como eu mencionei, cada indivíduo tem que ser avaliado também para ver quantidade de colesterol, né? Ver se os exames estão em dias e aí analisar pela pessoa mesmo, individualmente, mas não tem problema. Perfeito. Você falou ainda há pouco que metade do prato tem que ser salada. Lá em casa, pelo menos no meu prato, o prato da Carol que está aqui hoje, a gente faz um pratão de salada. Antes come aquela salada toda e tal, e depois é que come a parte quentinha. Tudo bem aumentar essa quantidade de hortaliças? Ótimo. Na verdade, aqui é o essencial, a gente consumir pelo menos metade do prato em salada e legumes. Mas se você come um prato antes, excelente. Porque aí você aumenta seu consumo de fibras, vitaminas e minerais.
Perfeito. Temos um abacaxi. É sobremesa, é lanche? Como é que é? Aqui eu trouxe a opção. Muitas pessoas, a dificuldade é consumir um doce pós-almoço, né? Então eu trouxe o abacaxi grelhado, que também é uma fruta da época, pra gente ver quem tem vontade de consumir uma sobremesa pode ter uma saída e não somente consumir chocolate e outros alimentos que são mais gordurosos e cheios de açúcar. O ideal é evitar esse monte de açúcar. Mas de vez em quando pode? Claro, eu adoro o equilíbrio, então a gente tem que praticar o equilíbrio sempre, entendendo que o nosso organismo ele precisa desses alimentos que são saudáveis, mas também do nosso prazer, que é se alimentar bem também e consumir os alimentos que a gente mais gosta. Eu penso assim também, que bom que você está falando a mesma coisa. Aqui a gente tem carambola e castanha de caju. Nem sempre a gente encontra com facilidade castanha de caju, é mais fácil, mas às vezes não está na época da carambola, às vezes a pessoa nem gosta de carambola, né? Eu trouxe justamente por isso, porque está na época da carambola, para a gente mencionar novamente que a fruta da estação dá para você encaixar caso você goste. Mas aqui não tem problema, você pode incluir qualquer outro tipo de fruta, maçã, pera, a banana mesmo, qualquer outra fruta, abacaxi, melancia, melão, não tem problema. E por que comer a fruta com uma oleaginosa? Então, aqui eu trouxe a gordura boa, né, das castanhas, e a castanha ela ajuda na saciedade. Então, essa gordura ela vai te ajudar na saciedade. Sabe quando você consome aquela fruta e falou, mas nossa, estou com fome ainda. Então, a gente encaixa uma oleaginosa para ajudar na saciedade. E aí é legal comer junto. Isso, no lanche da tarde. Perfeito, muito bem. Agora vamos para o jantar. Ó que jantar gostoso, um arroz de brócolis, um frangão, legumes e de novo a saladinha de alface e tomate, De novo a saladinha. E aí a gente pode aproveitar e pensar. Aqui eu montei opções diferentes do almoço e do jantar, mas muitas vezes eu não tenho tempo de preparar duas refeições diferentes. Você pode também utilizar o seu almoço no seu jantar, né? Que aí você vai ter as mesmas quantidades de nutrientes que você pode encaixar no jantar também. Muitas pessoas são adeptas a comer somente a salada e o grelhado à noite, né? Também é uma opção legal para quem busca um objetivo diferente, mas se sente a necessidade de comer um arroz, a gente tem a dica aqui para você acrescentar mais fibra ainda. Então aqui eu trouxe o arroz com brócolis, por exemplo, mas você pode acrescentar, na hora do preparo do arroz, você pode acrescentar linhaça, que você enriquece ainda mais o seu arroz, que no caso pode ser o arroz branco, muitas vezes as pessoas não conseguem consumir o integral, e aí o arroz branco você acrescenta linhaça e você otimiza aí, acrescentando mais fibras. Perfeito. Aliás, dá para acrescentar algumas coisas até nos temperinhos, né? Sim. Lá em casa a gente agora tá na fase da cúrcuma, então vai cúrcuma no feijão, vai cúrcuma um pouquinho, até no ovo eu ponho, porque faz bem para a saúde também, né? Sim, tem vários benefícios. É um alimento funcional, então ele, além de nutrir, ele vai te dar outras propriedades para o seu organismo. Como a frutinha com canela, né? Sim. Canela também tem suas funções. Muito interessante. Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aí na plateia? Não? Tem. Então fala, Andréia. Sobre o ovo. Ela falou que pode consumir 2 ovos. Se tirar a gema, faz diferença ou não? Pode ser só clara? Porque meu filho tem o hábito de comer só claras. Não gosta da gema. Tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença. As propriedades que estão presentes na gema e na clara são diferentes, mas se ele tem esse costume de consumir só as claras, vai ter a proteína ali também, não há problema nenhum. Aí ele perde a gordura boa do ovo. A gordura que está presente ali da gema, mas ele está conseguindo consumir a proteína também. Tá. Isso. Aí ele vai comer um outro tipo de gordura, por exemplo, de uma oleaginosa, de um azeite. Isso. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Tem? Então vamos lá. É o marido da Deise. Como é que você chama? Adolfo. Adolfo. No meu caso, eu sou pré-diabético, né? E eu sei que eu tenho uma certa restrições com alguns alimentos. Gostaria de ter uma orientação melhor sobre isso, né? Qual seria, por exemplo, o meu café da manhã? Qual seria o melhor consumo do café da manhã, no meu caso? No seu caso. Aqui, então, se a gente fosse levar esse exemplo que eu mostrei hoje, o que a gente poderia mudar? Incluir mais fibras na sua refeição, como, por exemplo, no próprio pão integral, trazer o pão integral e reduzir o consumo de açúcar, como a gente já mencionou, né? Substituir aí por sem açúcar ou até mesmo um adoçante mais natural, como stevia. E a frutinha, mantém? Porque frutinha também tem uma quantidade de açúcar, não tem? Fruta também, ela tem, mas só que quando você une com proteína, com fibra presente, por exemplo, no pão integral, você pode colocar linhaça, chia, que você está aumentando o índice glicêmico,
glicêmico, para você conseguir consumir essa fruta, não tem problema. Você consumir fruta sendo pré-diabético. Tá baixando o índice glicêmico, né? Isso. Colocando as fibras. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Depois, se vocês tiverem mais, vocês podem perguntar também. Mas a minha dúvida é, a gente não falou de líquido. E a gente sempre ouve falar que não pode líquido junto com as refeições. A que horas eu colocaria e quanto eu colocaria de líquido aqui no meu dia a dia? Tá. A recomendação é 35 ml de água por quilo de peso. Então, você calcula aí mais ou menos, dá em torno de uma pessoa de 60 quilos, 2 litros de água mais ou menos. E aí você vai encaixando ao longo do dia, né? O recomendado entre as refeições, meia hora antes ou meia hora depois, e aí você vai incluindo durante o seu dia a dia. Dá para incluir chás também, porque os chás, eles são ricos também em algumas propriedades funcionais, e aí você consegue consumir mais água também, que provém desse chá. E as frutas também são ricas em água, né? Então, durante o dia, você vai consumindo essa água também dos outros alimentos. Muito bem. Olha, eu tô conversando com a Isabela Micheletti. Ela tá no Instagram como isa.lorizola. E eu volto contigo já, tá bom? Aliás, quem tiver pergunta aí já vai pensando que daqui a pouco eu volto pra gente ouvir. Vamos voltar pro nosso bate-papo, né? Sabe que eu falei pra turma já pensar em alguma pergunta, mas a gente já tem também aqui, porque o nosso telespectador participa e chegam várias perguntas. Então, você que ainda não mandou a sua e quer mandar, corre lá que vai dar tempo, no 11 9 50 45 18 40. Mas eu já tenho aqui algumas. E a primeira delas vem da Karine. Ela é de Volta Redonda e ela diz assim: participei do programa ontem com a cardiologista e estou ligada hoje de novo na nutricionista. Eu gostaria de saber como funciona o jejum intermitente e se funciona para todas as pessoas. Como eu falei anteriormente, cada pessoa é uma pessoa e tem sua individualidade. Então, o jejum intermitente, ele funciona assim, se você é bem calculado, bem estruturado e com os exames todos corretos. Porque se você fizer e não tiver um acompanhamento, pode causar alguns danos, como, por exemplo, você ficar muito tempo sem consumir nada e você ter uma hipoglicemia e passar mal por conta que você está praticando esse jejum intermitente. Então é sério, é bom dar uma pesquisada. Essa coisa da moda é um perigo muito grande, viu, gente? E tem mais, eu conheço gente que fala assim, faz jejum intermitente, que a hora que você pode comer, você come o que você quiser comer à vontade. E não é bem assim, né? Não. Por isso, o equilíbrio que a gente mencionou. Sempre equilíbrio é o melhor. Próxima pergunta é assim, olha. Gostaria de saber qual é o peso ideal para quem tem 1,50 m. Existe isso? Peso ideal por tamanho, por altura? Na verdade, a gente tem o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, mas só que depende muito. Eu posso ter 1,00 quanto que ela falou? Ela tem 1,49 m, 1,50 m. 1,49 m, pesar 50 quilos e tá ok. Mas e aí? Eu não consigo vê-la pessoalmente se tem excesso de gordura, se ela é musculosa, se ela é magra. Então, tem muita variação. Hoje em dia, a gente não só olha o IMC e olha a porcentagem de gordura, circunferência do abdômen e outros índices. Você sabe que eu já desencanei desse negócio de balança, né? Agora eu olho pra minha balança, dou tchau, nem subo nela. Porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou baixinha, eu tenho 1,60 m, mas eu peso muito e sempre pesei muito. E eu tenho muita massa magra, eu tenho muito músculo. Então não adianta, eu nunca vou ser levinha. Peso pena, eu não vou ter. Então eu prefiro passar longe da balança. E nem me comparar também com amiga nenhuma, porque eu vou estar sempre mais pesada, né? Givanildo, você tem alguma pergunta, Givanildo? Givanildo, que é personal trainer, tá ali, olha, olhando o celular. Vamos mostrar o Givanildo. Qual que é a sua pergunta, Givanildo? Você tá com o microfone aí? Não? Vamos passar um microfone para o Givanildo? Cadê? Olá, doutora, tudo bem? Olha, a gente sofre nesse começo do ano com os alunos que aparecem nas academias procurando um personal trainer, todos eles malucos que mais ou menos em dezembro aumentam aí de 2, 3, 4, até mais quilos. E eles chegam para nós, somos profissionais de educação física, já seguindo dietas malucas, coisas extremamente restritivas. Nessa fase, né, que é uma fase que a gente está justamente agora nessa época do ano, o que a gente pode aconselhar para esses alunos para eles poderem ter um resultado, mas dentro de uma questão que envolve segurança e um alinhamento de acordo com o perfil dele? Perfeito. Justamente essas dietas malucas, elas podem funcionar no começo, porque elas trazem o resultado, porque você restringe muito a sua alimentação, mas depois o efeito vem em rebote, você acaba ganhando mais ainda. A minha dica é, procure um nutricionista, primeiramente, para que te auxilie, porque como eu mencionei, é individual mesmo, para você analisar o que você precisa naquele momento e praticar o equilíbrio.
Porque não adianta nada a gente restringir agora e depois eu vou voltar a consumir os alimentos que eu estou acostumada. Então, basicamente... E é verdade que quando a gente emagrece muito rápido, a gente tem uma tendência de engordar muito rápido e ainda engordar um pouco a mais? Sim, muitas pessoas acontecem isso porque elas restringem muito a alimentação. Então, eu acabo restringindo muita quantidade de carboidrato e aí quando eu volto a consumir, eu já estou cansado, né, daquela alimentação muito restrita e volto a consumir demasiadamente. Perfeito. Se alguém tiver mais perguntas, só levantar a mão. Melissa Miranda. A Melissa é uma telespectadora do Vida Melhor de tempos, né? A Melissa, eu sempre falo, por um acaso eu encontrei com a Melissa um dia em Israel, que foi o máximo, uma coincidência, muito legal. E hoje a Melissa está aqui no programa. Qual a sua pergunta, Melissa? Bom, eu queria saber sobre o jantar. Como o nosso corpo já está entrando em repouso pelo fato do horário, esse mesmo prato, eu posso, um exemplo, eu chego às 9 horas da noite, é a mesma coisa eu consumir ele às 6 horas da tarde, e se eu chegar às 9, é melhor que eu reduza ou que eu troque por algum outro tipo de alimento? Perfeito. Sim, é melhor você reduzir, porque justamente depende do horário que você vai dormir. Se você consumir às 9 horas e dormir às 10 horas, o seu corpo não vai conseguir trabalhar com toda aquela energia que provém de alguns alimentos ali, como eu mencionei, dos carboidratos. Então, seria o ideal reduzir mesmo a quantidade, porque logo depois você já vai entrar em repouso. Maravilha. Então vamos comer menos ou vamos comer antes. Isso. Né? Eu gosto de comer cedinho. Eu gosto muito de pular o jantar. Tem gente que pula também jantar, tem gente que pula a refeição. Isso não é legal, né? Então, porque daí você vai ficar muito tempo sem comer. E como o seu objetivo meio que você contou aqui, né, que você pratica atividade física, tem bastante massa magra, imagina que seu corpo ele vai precisar de proteína, de energia para consumir, para reforçar o seu músculo. E aí você acaba perdendo um pouco de massa magra se você ficar muito tempo sem comer também. Mas eu não fico muito tempo sem comer, gente. Mas não é pra contar pra ela. É que eu gosto de pular o jantar, comer pipoca, comer fruta, comer um monte de tranqueira. Também não é bom. Vamos comer comida saudável. Próxima pergunta eu vou pegar aqui do nosso WhatsApp. Diz assim. Aqui no Paraná está com um tempinho de chuva e acabei de comer uma banana com sopa de macarrão. Então, isso engorda? Banana com sopa de Banana com sopa de macarrão. Aliás, tem gente que come arroz, feijão com banana, né? E o Carlinhos gosta, né, Carlinhos? Depende também, novamente, do objetivo. Na verdade, ela consumiu agora no almoço. Então, aí você balanceia nas outras refeições, não tem problema. Mas ela misturou aí carboidrato do macarrão, não sei o que ela mais acrescentou na sopa. Então, tem que ter mais aquela cautela, dependendo do objetivo dela. Se ela quiser de repente, se essa sopa tem uma carne, uma proteína, né? Uma verdura. Isso, daí já balanceia ali. Perfeito. Acabou meu tempo, Rodrigo? Tenho mais 2 minutinhos, então vou fazer umas perguntinhas. Tem alguém aí com alguma pergunta, alguma questão? Ah, tem. A mãe da Melissa, como a senhora chama? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, o meu problema é o refluxo. Eu tenho muito problema com refluxo, então não é toda alimentação que eu tenho, né, assim, que eu me sinto bem, Então, eu queria saber qual é os alimentos mais indicados para esse problema. Maravilha, tem tanta gente com esse problema de refluxo, né? E o grande, às vezes, ficar muito tempo também sem comer algum alimento também pode ser prejudicial para o refluxo. Então, sempre evitar alguns alimentos ácidos que podem causar aí, aumentar o refluxo. Trabalhar mais com a naturalidade, com alimentos mais naturais, evitar industrializados, evitar embutidos, esses alimentos que vão causar esse desconforto mesmo. E aí tem que espaçar mais essa alimentação do horário de deitar, né? Isso, do horário de deitar, principalmente, porque aí se você come e logo vai dormir, pode piorar ainda mais esse sintoma. E tem ainda a questão de levantar a cama, né? De levantar um pouquinho a cabeceira da cama, isso é uma dica boa também. Sim. Eu sei que meus pais estão fazendo isso, a cabeceira levantada para facilitar o processo digestivo durante a noite. Ajuda também. Eu fazia isso com a Carol quando era bebê. A Carol tinha um refluxo e aí o berço ficava levantado. Quando ela era bem pequenininha, pegava ela lá no pé do berço, que ia escorregando. Mas é uma dica para evitar o refluxo, né? Tá, enfim, Isabela, muito obrigada. Foi uma alegria te receber e te conhecer. Volte outras vezes, tá bom? Isabela Micheletti Lorizola, que é nutricionista, está no Instagram isa.lorizola. O telefone é o 11 3284 1003. Você pode ligar, marcar um bate-papo e aprender ainda mais a comer direitinho, né? Isso é importante. Nosso corpo precisa ser bem cuidado. Sim. Até a próxima. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço.